Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E o podcast Intercâmbio chega à sua terceira temporada, quem diria? E nada melhor do que começar o ano conversando com um velho amigo. O nosso convidado já esteve por aqui falando sobre afiar o inglês para estudar nos Estados Unidos. Vamos saber então se a estratégia dele funcionou. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, bem-vindos aqui à terceira temporada do podcast Intercâmbio. E para começar esse ano de 2022, a gente vai trazer de volta aqui um convidado que já passou aqui pelo podcast. A gente vai conversar com o Jorge Brandalize, que é estudante do curso de Administração da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ele estuda na ESAG, uma das unidades da UDESC aqui em Florianópolis, e ele vai conversar com a gente sobre a experiência dele de intercâmbio nos Estados Unidos. Ele acabou de voltar do intercâmbio, né? A gente está conversando aqui no comecinho de fevereiro, ele voltou em dezembro, e ele foi estudar na Flórida. Jorge, muito obrigado aqui por retornar ao podcast aqui para contar a tua experiência. Seja bem-vindo de novo. É um prazer e uma honra ter sido convidado para falar um pouquinho aqui no podcast de novo. Agora um pouco diferente, porque a última vez o foco acabou sendo nas disciplinas em inglês e como elas me ajudariam no intercâmbio. E agora já passar uma visão de depois, como que foi o intercâmbio e como que essas disciplinas me ajudaram lá. Então a gente vai começar por aí, Jorge. Você teve antes aqui no podcast para falar das disciplinas em inglês, que são disciplinas oferecidas no seu curso, né, no curso de administração e nos outros cursos também da UDESC ESAG, que elas são voltadas para alunos estrangeiros que estão fazendo intercâmbio aqui, mas são abertas também para alunos da própria ESAG, que é o seu caso, né, totalmente com aulas em inglês. E qual foi o impacto que isso teve aí no teu intercâmbio? Eu fiz duas disciplinas em inglês. Eu fiz International Business com o professor Marco Seifres e fiz Data Driven Marketing com o professor Eduardo Trauer. Elas são disciplinas que já estão no currículo da ESAG em português, porém eu optei por fazer elas em inglês, também como preparação para o intercâmbio, mas para voltar a trabalhar esse meu inglês. E eu estava com saudade de resgatar meu inglês e eu sempre tive vontade de fazer uma experiência de intercâmbio. Então, quando eu vi as oportunidades em inglês, as matérias, eu falei, olha, vamos começar para poder retornar esse inglês, porque eu não quero voltar com esse inglês duro, esse inglês travado, porque chegando lá na sala de aula, querendo ou não, seria uma adaptação muito grande, porque além de ter as disciplinas totalmente em inglês, seria um retorno presencial. Como a gente está até agora nessa situação de ensino à distância, vai completar 2 anos agora em março, lá eles já voltaram para o presencial, ao menos na minha faculdade. Então seria o primeiro semestre de volta presencial e logo em inglês. Ter feito essas matérias foi muito bom, pois já me deu um contato com o inglês e principalmente com o vocabulário de matérias em inglês, ou seja, o vocabulário do business, o vocabulário da administração em inglês. Então foi essencial ter feito essas matérias para poder já chegar meio preparado assim. Jorge, eu quero falar um pouco sobre a tua escolha de intercâmbio. Você já tinha os Estados Unidos como um destino assim que você já vinha pensando há muito tempo? Ou foi um processo de pesquisa? Como é que você fez a opção pelo país? Eu já tinha viajado para os Estados Unidos algumas vezes, desde que eu era pequeno, e sempre foi um local que eu tive interesse. Eu cogitei até fazer o próprio processo da faculdade inteiro lá fora, estudei algumas universidades lá fora para fazer inteiro, mas no final eu optei pela ESAG. Então, os Estados Unidos, meio que para um primeiro contato lá fora, era uma escolha óbvia, na minha opinião, para mim. Então, eu fiquei entre Estados Unidos e Canadá, analisei as opções de faculdades que tinham lá, e para mim a que mais fez sentido foi a Universidade do Norte da Flórida. Qual foi o diferencial que fez você escolher essa universidade? As 3 universidades que eu cheguei no final do processo foram uma universidade em Hamilton, Ontário, no Canadá, a Universidade de Virginia Tech, porém eu fui informado que ela era mais para pesquisa, então não foi uma que eu acabei indo muito à frente, e a Universidade do Norte da Flórida. O que mais me atraiu na Universidade do Norte da Flórida foi muita questão do clima,
porque o clima no Canadá, o clima no norte dos Estados Unidos é um clima mais frio. Eu sou uma pessoa que gosta mais do calor e a Flórida tem um clima muito similar aqui a Floripa, a Santa Catarina como um geral, porque é um clima mais ameno, mais úmido e bem assim, quente. Estava bem quente quando eu cheguei. Então, para quem foge do frio, uma boa opção, então, Jacksonville, né, no norte da Flórida, né? Uma ótima opção nesse segundo semestre do ano. No primeiro semestre, o norte da Flórida, a área de Jacksonville, já é uma área que, assim, não é tão calor quanto o esperado. Pode chegar, por exemplo, agora, eu tenho contato ainda com alguns amigos meus da faculdade, e tá batendo a região dos 5 graus, 10 graus lá. Então, é bem como se fosse aqui o Floripa, que o inverno bem frio e o verão bem quente, bem os opostos, bem os extremos. Então, para quem gosta do frio, vale mais a pena buscar a Universidade do Norte da Flórida no primeiro semestre do ano. Para quem já busca o calor, o segundo semestre. Vamos falar um pouco da universidade em si, da tua experiência Claro. em estudar lá na Universidade do Norte da Flórida. Qual foi a tua experiência lá? Assim, você acha que ela atendeu a tua expectativa, assim, em termos acadêmicos, tanto quanto você teria nessas outras duas? Em comparação com as outras faculdades, a Universidade do Norte da Flórida é uma faculdade mais nova, uma universidade mais nova. Ela é de 1972, está completando 50 anos esse ano. Em comparação à Universidade McMaster, de Virginia Tech, são universidades mais novas que já têm mais um renome. Porém, em questão acadêmicas, eu não estudei nas outras faculdades, mas eu acredito que a Universidade do Norte da Flórida não deve perder em nada, porque conversando com o pessoal da área todos falam, ó, a Universidade do Norte da Flórida é a nossa preferência, é uma faculdade muito nova, com uma estrutura muito boa, questão de professores profissionais muito bons, tive contato com alguns, estou procurando até manter contato, porque são profissionais excelentes que me deram uma atenção, assim, inesperada. Eles, não é como eles trataram em especial porque eu era intercambista, mas eles deram um tratamento que, assim, eles ficaram interessados, intrigados com a minha história de ter interesse em estar lá, por que ir para o norte da Flórida. Foi, como eu era o primeiro brasileiro, eu fui o único brasileiro indo para a Universidade do Norte da Flórida. Então, quando eu falava que eu era brasileiro e o primeiro também da ESAG, eles tinham muito interesse, eles queriam saber como era o Brasil, eles queriam saber um pouco da minha história, em especial os professores e profissionais. E olha, as coisas que eu aprendi lá, tinha coisas que a ESAG já me deu uma base muito boa, então eu já cheguei lá sabendo várias coisas que o pessoal precisava aprender, coisas do tipo. Mas teve coisas que me ensinaram lá que eu não esperava aprender e que com certeza vão agregar muito profissionalmente para mim. E você, na escolha das disciplinas, você procurou agregar coisas que você não tinha no seu curso ou procurou coisas que você pudesse validar? Como é que foi a tua escolha? Inicialmente, o meu plano era o seguinte: eu tenho muito interesse na área esportiva, que é uma coisa que não é tão focada na questão do currículo da ESAG em si, não existe uma matéria esportiva, algo do tipo em si. Então, quando eu vi as opções na universidade e vi que tinha opções de matéria esportiva, matérias voltadas ao esporte, que eu poderia fazer, eu vi que pelo menos duas eu gostaria de fazer. Eu tive o foco de ir com 4 matérias para lá, duas esportivas e duas com o objetivo de validar quando eu voltasse. Quando eu cheguei lá, uma das matérias que eu tinha interesse de validar era uma matéria que na primeira aula que eu fiz eu vi que não seria possível validar, porque era uma matéria financeira e o sistema financeiro deles envolve muito mais o Banco Central, é muito diferente do nosso. Então seria uma matéria que seria muito mais difícil de validar. Então por isso eu optei por largar essa matéria e já entrar em mais uma terceira matéria esportiva, que foi finanças esportivas, que foi, na minha opinião, um acerto muito grande, porque eu tive um contato com uma professora que foi sensacional para mim, era uma coordenadora de curso de lá, teve contato muito grande comigo, busca contato até agora, já buscou contato depois que eu saí da faculdade para ver como que eu tô, para a gente continuar conversando. Então esse foi um contato que eu não esperava e uma atenção muito boa dela. Então eu acabei fazendo 3 matérias de cunho esportivo e uma matéria com cunho de validar, que foi uma matéria de logística e liderança, que foi outra matéria que me surpreendeu porque o próprio professor falou: eu vou tratar essa matéria como uma matéria de mestrado, assim. Então é uma matéria que a gente vai ter muitas discussões em sala de aula, vocês trazem conteúdo para mim, a gente avalia, vocês vão escrever muito, não vou trabalhar muito com prova, vou trabalhar mais com redação e coisas do tipo. E foi uma matéria muito positiva, que eu achei que de início eu não ia gostar tanto, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, que não fala tanto assim, não é muito de sair falando e de conversando, mas foi uma matéria que no final eu me surpreendi, porque eu me dei muito bem, me dei super bem com o professor. E essas opções de disciplinas, você já sente algum reflexo assim na sua formação, aqui no retorno, porque você ainda está fazendo o curso de administração, né? Você está retornando para o UDESC agora, no próximo semestre, mas dá para contar assim algum impacto que você já sente assim de ter essa formação nos Estados Unidos? Logo que eu voltei,
eu tive contato com uma empresa de beach tênis, que é um esporte que está crescendo muito aqui no Brasil e no mundo, e como eu tenho bastante interesse e pratico esse esporte, a empresa teve contato comigo, veio me procurar, porque eles estavam com interesse em fazer uma parceria, viram que eu estava lá, o mercado da Flórida era o mercado que eles tinham interesse em possivelmente expandir, então tinha um interesse mútuo, eu tinha muito interesse na empresa, e a empresa tinha interesse em mim, por isso é uma pessoa que teve a formação lá fora, teve contato com o mercado lá, e é da área de administração e está disposto a trabalhar, que era uma coisa que eu estava procurando. Então, quando eu fiz a entrevista com eles e tudo, foi uma coisa assim meio que instantânea. Eles gostaram de mim e eu gostei muito deles. Então, por ter feito essas matérias de cunho esportivo lá, e principalmente por ter um inglês e por ter trabalhado com a matéria lá, eles já tiveram interesse em contratação e agora eu já estou em um estágio com eles. Eu já estou trabalhando, já estou estagiando 6 horas numa empresa de beach tênis aqui em Florianópolis e estou agora com o curso trancado, entre aspas, porque eu estou esperando retornar o semestre de 2022.1, que vai ser o semestre quando eu vou retornar a ESAG, no finalzinho de março. Então, no momento, eu estou só estagiando, mas quando eu voltar, vai ser um estágio na área esportiva e, possivelmente, se der tudo certo, continuar com uma contratação e seguir nessa área, que é uma coisa que eu tenho muito interesse. Ô Jorge, como é que é viver lá em Jacksonville? Porque quando o pessoal planeja o intercâmbio, assim, é uma coisa que pesa muito, às vezes, até na escolha do local, e assim, eu vou conseguir me manter lá? Você, por exemplo, foi pelo Programa de Mobilidade Internacional Livre, aqui da UDESC, que é um programa em que você pode ir para uma universidade estrangeira conveniada e você não precisa pagar lá pelas aulas, né? Normalmente, né, lá fora as universidades são todas pagas, mesmo as públicas, mas você também não recebe nenhuma ajuda de custo, né? Não recebe uma bolsa, né? Como é que foi se manter lá? Durante o meu processo de inscrição, a universidade pediu uma comprovação financeira, ou seja, necessário esse X valor para se manter eles por lá. Ou seja, vai ter que ter mais ou menos esse valor numa conta de banco para poder se manter. Quando eu olho para trás, quando eu faço uma retrospectiva, foi uma estimativa muito boa que eles trabalharam. Eles fizeram um valor bem parecido com o que realmente é necessário para se manter lá. Os principais gastos que eu tinha era com alimentação, entretenimento. Eu tinha um gasto, por exemplo, final de semana eu queria fazer alguma coisa diferente ou algo do tipo. Eu vou contar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. E eu tive o gasto com acomodação, só que foi um gasto uma vez só, ou seja, eu gastei antes de ir uma vez e foi esse gasto. Aí eu tinha, como eu falei, com alimentação e com diversão, eram os dois principais gastos que eu tinha. Transporte foi um gasto que eu não tive, porque eu acabei optando por ficar dentro da faculdade, ficar em um alojamento da faculdade. Dividi o quarto, eu e mais um colega meu americano, e a gente dividia um apartamento que era uma cozinha, uma sala, um banheiro e um quarto dividido entre nós dois. Eu cozinhava muito da minha própria comida. O pessoal que vai para lá, intercambistas, muitos optam por fazer o meal plan da cafeteria, que é, ou seja, eles pagam um certo valor no início do semestre e se alimentam, fazem todas as refeições, café, janta, almoço na cafeteria. Eu optei por não tirar esse meal plan, mas aí eu ia muito no mercado com meu colega de quarto, coisas do tipo, e daí eu cozinhava minha própria comida dentro do meu alojamento. Às vezes, é claro, como a faculdade tem opções de restaurante, além da cafeteria, eles tinham, por exemplo, opções de fast food, opções de restaurante mais tradicionais, um Starbucks dentro da própria faculdade. Então, obviamente, uma vez ou outra, eu saía, comia um sanduíche, comia alguma coisa diferente, mas eu optei por várias vezes cozinhar minha própria comida. E foi uma coisa muito boa, tanto para controle de gastos, quanto para mim mesmo, porque a comida de lá, a comida da cafeteria, é uma comida que é gostosa, só que é uma comida que enjoa, ou seja, não se consegue comer todo dia a comida da cafeteria, porque tem muita pizza, muito hambúrguer, coisa do tipo. Claro que sempre tem uma coisinha diferente, mas eu gostei muito de ficar no meu alojamento pelo fato de eu poder controlar a minha alimentação. Tem outras opções de alojamento, que a maioria dos intercambistas acabam ficando em outro alojamento que é mais parecido com um hotel. Eu fiquei nunca mais um estilo apartamento. Esse do estilo hotel acaba não tendo tanto cozinha, então tem uma cozinha mais coletiva, assim. Então o pessoal cozinha menos. Então, se alguém for e tem um interesse em controlar sua alimentação, em poder controlar gastos desse jeito, de fazer sua própria comida, eu recomendo muito ficar no Osprey Village, que é o complexo de apartamentos lá da faculdade. E é muito difícil conseguir vaga nessas acomodações dentro da universidade? Como é que foi para você? Não, foi tranquilo até. Eu acabei fazendo o processo até atrasado, então a minha preferência inicialmente até vai ser um pouco contraditório, mas era no Fountains, porque eu não tinha essa experiência toda. Eu não sabia da questão da cozinha coletiva, eu não pensava nas vantagens de ter minha própria cozinha. Então eu pedi para ficar no Fountains, que é o mais similar ao hotel, que é o que da cozinha coletiva, e acabei sendo alocado para o Village, que é o da cozinha individual. Mas foi uma benção assim para mim ter ficado no de cozinha individual. Como eu fiz o processo atrasado, às vezes a pessoa que demora muito para fazer
acaba ficando no local que não é o de sua escolha, acaba sendo alocado para um diferente. Porque a vantagem do Fountains era de ter um quarto próprio para si, ou seja, era um quarto bem grande, dividido entre vários mini quartos, ou seja, dividia o quarto com mais 5 pessoas, mas tinha o seu próprio espaço. No meu, tecnicamente, era um apartamento dividido entre dois. Então a questão da privacidade era um pouco menor, mas tem essa vantagem de poder cozinhar, de ter um apartamento maior para si mesmo. A dificuldade de conseguir alojamento não é tão grande, não, mas é bom se agilizar para poder escolher o de sua preferência, porque às vezes pode ficar sem e ficar em alguma coisa que não é a sua escolha. Ô Jorge, como é que é a convivência com os teus colegas? Como é que foi lá na Universidade do Norte da Flórida? A gente estava conversando um pouco antes de gravar e você disse que encontrou até alguns brasileiros lá estudando na universidade. Mas você, no dia a dia, assim, você convivia mais com americanos? Tinha gente de todo lugar? Como é que era a comunidade estudantil lá? No primeiro dia que eu cheguei lá, a faculdade fez um acolhimento, assim, eu cheguei na sexta-feira, no sábado, eles fizeram um acolhimento para todos os intercambistas. Eles juntaram assim, ó, geralmente quem tem cultura mais próxima. Então eu estava aproximado com o mexicano, com o argentino e tal. Então eles fizeram essa questão de uma integração cultural para poder o pessoal ficar mais próximo um do outro. Como eu fiquei no Village, que eu falei que é outro complexo de apartamento, eu acabei ficando mais isolado dos intercambistas, já que a maioria deles estava no Fountains. Então, grande parte da minha convivência foi com os americanos e com brasileiros que estavam fazendo o curso inteiro lá. Ou seja, eu fui alojado nessa integração com intercambistas de 6 meses, mas eu acabei me juntando mais com o pessoal de 4 anos, pessoal que faz o curso inteiro para lá. A minha convivência diária era geralmente com americanos, ou seja, meu colega de quarto, alguns amigos deles, alguns colegas que eu acabei fazendo em matérias. Eu fiquei amigo de um menino mexicano nesse primeiro dia de integração, que a gente manteve contato por um tempão, se ajudava em coisas diárias, e bastante contato com os brasileiros da faculdade, que o grupo de brasileiros lá é um grupo de em torno de 15 pessoas, e que eles são bem amigos, eles são bem próximos, são bem fechados, se juntam até com outros intercambistas, são bem amigos dos britânicos, são bem amigos do pessoal da Colômbia, Equador, então é bem assim, um grupo que se ajuda bastante e bem unido, que faz coisa direta todo final de semana, coisa do tipo. Então ter encontrado esses brasileiros foi muito bom. Como que eu tive contato com esses brasileiros? Foi o seguinte, no primeiro dia que eu já cheguei, dentro dessa integração, eles traziam geralmente um estudante de cada país para poder integrar os outros que estão vindo, assim, ou seja, tinha um brasileiro lá para me dar uma introdução. Então ele falou comigo, ele chegou e falou, ó, já vou te colocar no grupo agora, não sei o que, papum, já me colocou no grupo dos brasileiros e eu tive contato com eles. Jogava vôlei direto, porque a faculdade oferece algumas dessas oportunidades, a gente saía para ir no cinema, saía para festa, tudo, então foi bem legal. E em relação aos americanos, mesmo seus colegas americanos, você se sentia bem acolhido lá? Como é que era a relação entre as pessoas, os estudantes assim de países diferentes? Eles não têm uma coisa que a gente acaba desenhando muito, que é o preconceito. Ou seja, tu chega lá como estudante de intercâmbio, muita gente acha que vai sofrer preconceito. Não, isso não tem. O meu colega de quarto, os amigos dele, foram super acolhedores comigo, não tenho o que reclamar. A cultura realmente é muito diferente, então a convivência se prepara, que a pessoa indo para lá vai ter que conviver com uma cultura muito diferente. Porém, em questão de acolhimento e de contato, eles não vão te destratar. Às vezes, o que a pessoa tem que fazer é correr um pouco atrás. Porque a gente está acostumado com o brasileiro, que o brasileiro é muito acolhedor. O brasileiro já chega abraçando, o brasileiro já chega conversando, puxando papo. O americano não é tanto assim, o americano é um pouco mais fechado. Mas quando se ganha a confiança do americano, se ganha um amigo, porque é uma pessoa que é muito valiosa para ti e que confia em ti. Ou seja, acontece uma troca depois de um certo tempo. Eu tenho uma pessoa que é um grande amigo meu que eu fiz lá de matéria comigo, ele fazia 2 matérias comigo e foi a pessoa que ficou mais próxima de mim, que é um americano que a gente mantém contato até agora, que a gente conversava de esporte, conversava de tudo, saía para almoçar. Então, quando se realmente se aproxima, é uma pessoa muito legal para se ter. Mas no início, o brasileiro, o intercambista, acaba tendo que correr um pouco mais atrás dos americanos, porque eles são um pouco mais fechados. Queria que você tentasse resumidamente assim contar para a gente o que mais que você trouxe na bagagem, assim, que tipo de ganho você vê assim para sua vida profissional, pessoal, por ter feito esse intercâmbio. A começar, na minha visão, o mais importante foi essa abertura de portas, da oportunidade de estágio que eu estou agora, porque é uma coisa que eu sempre desejei de entrar na área esportiva. Outras coisas que eu posso citar, a questão da liberdade, porque lá se vive sozinho. Eu sou uma pessoa que vive com meus pais aqui, que não ainda sou custeado pelos meus pais e tudo, e lá eu tinha que controlar muito mais esses meus gastos. Eu tinha que pagar toda a minha alimentação, eu tinha que pagar contas da faculdade, ou seja, me deu muito mais uma noção de
cuidar do meu dinheiro e poder saber cuidar da minha vida. É uma experiência para crescimento e maturidade. Queria perguntar para você se você tem dicas para quem está pensando agora em fazer um intercâmbio, para quem está começando a se planejar, com base na tua experiência. Você tem alguma dica para dizer para os seus colegas? Trabalhar o inglês antes, já ir com o inglês trabalhado, porque o professor não vai aliviar contigo porque o teu inglês é mais precário, assim, pior. Já vai com o inglês pronto, já vai com o inglês lapidado. Outra dica é questão de controle financeiro, já se preparar muito antes, ou seja, já começar a ver, eu tenho interesse de fazer intercâmbio daqui a 1 ano, daqui a 8 meses. É bom já ir pensando, se preparando numa data bem antes, para poder já ir com ideias, para poder já estudar o local. Eu recomendo muito a pessoa se preparar e estudar o local que ela vai, estudar a faculdade que ela vai com antecedência, para já poder ir com ideia e com noção do que ela vai fazer pronto. Bem legal. A gente conversou aqui então com o Jorge Brandalize, que é estudante de administração da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, estuda na ESAG, Centro de Administração e Ciências Socioeconômicas, que fica aqui em Florianópolis, e ele contou para a gente a experiência dele de intercâmbio na Universidade do Norte da Flórida, em Jacksonville, nos Estados Unidos. Jorge, muito obrigado aqui por ter participado do podcast. Eu que agradeço, Carlito. Muito obrigado novamente. E olha só, sabe as disciplinas em inglês de que a gente falou aqui na entrevista, que o Jorge fez e que ajudou muito o intercâmbio dele nos Estados Unidos? Pois é, se você é aluno de um dos cursos de graduação da UDESC-ESAG, as inscrições para essas disciplinas estão abertas até o dia 23 de março. É uma oportunidade muito legal. Não deixa de se inscrever até o dia 23 de março. O link está na bio do nosso Instagram. Entra lá no @intercâmbio-podcast e faça a inscrição nas disciplinas em inglês. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio-podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbio-podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.